Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui, aleluias, nesse momento maravilhoso da parte do Senhor. Quero falar um pouco sobre essa tarde, falar um pouco sobre fervor do Espírito. O pastor começou falando na parte da manhã, falando a respeito de alguns pontos que são fundamento, base, que às vezes, por nossa vida corrida ou algumas coisas, a gente acaba deixando de dar tanta atenção como alguma coisa nova. Um exemplo, quando você era novo, pode ser que seu sonho era ter uma bicicleta. Quando chegou a bicicleta, passou um tempo, você já queria outras coisas. E a bicicleta não tinha mais aquele encanto, não tinha mais aquela coisa bonita. A bicicleta se tornou uma bicicleta qualquer. Mas não a sua bicicleta dos sonhos, aquilo que você olhava, brilhava. Foi um pouco sobre isso que ele começou a tratar na parte da manhã, falando a respeito do sacrifício, do preço que foi pago. E o preço que foi pago foi para nos dar o direito de uma vida santa, irrepreensível, abençoado, protegido, tudo que é o direito legal da salvação. Entendemos que a salvação, ela não é apenas o direito para ir para o céu. Sabemos que salvação é um pacote completo com cura, preservação, segurança, proteção e paz. Tudo isso veio habitar em nós. Isso é o direito de desfrutar a salvação. E a salvação é um ponto de partida daquilo que é a vida cristã. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus e aonde nós queremos tratar o assunto dessa tarde, a Bíblia sempre nos mostra que Jesus, Deus, Ele sempre fala ou trata ou demonstra a sua aliança com palavras. Deus, Ele fez a sua aliança, primeiro Ele libera uma palavra. Nós podemos ler o texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus se apresenta para Abrão e Ele faz uma aliança pelo aquilo que era a sua palavra. Ele chama Abraão para sair da terra, do meio da sua parentela e para o lugar onde Deus iria lhe mostrar, e Ele faz uma aliança, que na obediência com aquilo que Deus tinha falado para ele, algo grande iria acontecer na vida de Abraão, ou de Abrão, naquele momento. E Deus, Ele institui a sua aliança, naquele momento que Ele falou a sua palavra. Deus institui a sua aliança. Mas nós vamos ver que o mesmo Deus que Ele faz a sua aliança com a palavra, é um Deus que responde com fogo. Porque no capítulo 15, quando Deus de novo se apresenta para Abraão, ele já tinha saído do estágio de obediência, que ele saiu da terra dos pais, foi para o deserto, e aí ele estava ali. A Bíblia diz que no 15, Deus começa de novo a falar as mesmas coisas. Engrandecerei teu nome, aquele que te abençoar, e você será abençoado, o que você amaldiçoar, será amaldiçoado, de ti serão benditas toda a família da terra. Olha como as estrelas, assim será a tua descendência. Olha como um grão de areia, assim também será a tua descendência. Abrão via na sua impossibilidade que ele não poderia ter filhos, por conta que Sara era estéril. Porém, a Bíblia diz que a aliança que Deus fez com a sua palavra, Ele confirmou com fogo. Porque esse mesmo Abraão recebeu instruções no 15, que ele pegaria um animal, um cordeiro, se eu não me engano, ele imolaria o cordeiro e ele aguardaria. A Bíblia diz que veio tochas com fogo e tocaram naquele holocausto e começou a ser consumido pelo fogo aquele sacrifício. O Deus que liberou a palavra foi o Deus que respondeu, diga comigo, com fogo. Meu Deus, você não almoçou não? Jesus, ó, tem uma cantina ali atrás, muito boa, que você pode tomar um café, brincadeira, depois você pode ir lá tomar. Mas diga comigo, fogo. Aleluias. Porque, meu amado, nós precisamos entender, quando nós vamos olhar para o que nós somos, você pode olhar, de repente, lá no site do Ministério Verbo da Vida, e vão ter missão, visão e valores. Fala a respeito que nós vamos pregar a palavra da fé e do amor chegará a todas as nações. E quando vem falando sobre valores, no ponto 6, significa que nós somos fervorosos de espírito. Nós temos vários princípios, a firmeza doutrinária, andando em fé, andando no amor, unidade de amor. Nós temos excelência, vários princípios que correspondem à visão, aquilo que nós acreditamos que estamos estabelecidos. Você está estabelecido numa visão
que dá prioridade a valores, que dá prioridade à unidade, à fé, a fervor do Espírito, firmeza doutrinária. Por isso que existe tanta cautela e zelo com a ministração da palavra. Você não vê qualquer pessoa subindo aqui, ministrando coisa sem pé, sem cabeça, falando que Adão voava e isso. Não, a gente não fala isso não. Nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Porque existe uma responsabilidade para trazer na sua vida uma firmeza doutrinária. Você sabe o que é, você sabe o que tem, você sabe o que pode pela palavra de Deus. O que é isso? É o cuidado que nós temos em ministrar a vontade de Deus para a sua vida. Só que nós temos que entender que os valores, eu não vou andar sobre um valor e esquecer os outros. Eu vou andar em firmeza doutrinária, mas também vou andar no fervor do Espírito. Porque, meu amado, foi sobre isso que você foi estabelecido. Quem nasceu no fogo não se acostuma com fumaça. Meu amado, você que nasceu num ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, onde as pessoas entendem, e eu quero trazer aqui um pouco de equilíbrio. Não estou dizendo aqui que ser fervoroso de espírito é você correr, babar, gritar, ser escandaloso. Isso é reação de cada pessoa. Fervor do espírito é o teu coração estar conectado com Deus. É entendendo que a palavra de Deus fala a teu respeito. É entendendo que você não anda pelaquilo que as pessoas dizem, mas pelaquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Pode tudo dar errado à tua volta, você está sempre cantando feliz. Ei, algo de novo vai acontecer, Deus é bom. Há uma declaração de fé na sua boca, porque você é fervoroso, você não deixa o fogo abaixar. E as pressões, dificuldades, o mundo tem sempre algo para querer abafar. O fogo de Deus está sobre nossas vidas. Meu amado, dificuldade vem, a pressão vem, e as coisas, às vezes, o normal se torna algo corriqueiro para nós. A gente acaba saindo de uma atmosfera do ambiente onde Deus nos chamou para conviver com aquilo que é normal. Você não é normal, você é sobrenatural. Isso não é um jargão gospel, isso é uma verdade da palavra de Deus. A nossa fé não está baseada em doutrina de homens, a nossa fé está baseada no poder de Deus. Um Deus que responde a sua aliança com fogo, a sua palavra com fogo. A gente gosta de ler quando Elias, ele orou e o fogo caiu do céu, olha que maravilhoso. Mas a própria palavra de Deus diz lá em Tiago que mesmo Elias, sendo um homem como nós, ele orou e aquilo aconteceu. Nos pautando que, não é amado, não são homens especiais para Deus que vai fazer a diferença, mas são homens que têm um coração alinhado com Ele, e aquele que orar, algo sobrenatural vai acontecer, porque é sobre isso que nós estamos apoiados, alicerçados. Fervor do Espírito. Diga comigo, fervor do Espírito. Meu amado, você precisa manter ou cuidar da sua chama. A Bíblia fala sobre ter cuidado para não apagar o Espírito. Se eu posso ter cuidado para apagar, é porque eu posso realmente apagar. Meu amado, assim como você às vezes está num ambiente o qual acabou a luz, e você está lá com a sua única vela, só tem uma. O único fósforo você acendeu e ligou a bendita, ligou não, né? Acendeu a bendita vela. Você vai andar com cuidado, porque só tem aquilo ali. Se apagar, você vai ficar até ou a luz voltar ou clarear. Mas você fica o quê? Guardando aquela chama, porque ela não pode se apagar. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Naquele momento, os sacerdotes eles tinham a obrigação de manter aquela chama acesa. Meu amado, eu e você, nós temos o direito em Deus de manter a nossa chama acesa. E o que eu te chamo não de obrigação, porque cada um vai saber o que faz com a sua própria vida. Mas, meu amado, é melhor viver fervoroso do que viver gelado. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa tarde. Abra comigo primeiro em Romanos 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso aqui são instruções finais do livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo está dizendo, tratando uma carta que nos abrange tanto sobre o que é ser justiça de Deus. Mas nessa finalzinho, com essas instruções, a Bíblia está nos falando sobre exemplos práticos, tanto de ser vigilante, paciente, mas para sermos fervorosos de espírito. E voltando, como eu falei, fervoroso de espírito não é você ser espalhafatoso, não é você ser
alguém, às vezes, que na sua personalidade é diferente do que você é. Ninguém está pedindo para você ser diferente. A gente só está pedindo para você ser aquilo que a Bíblia chama você para ser. Fervoroso de espírito. Porque, meu amado, o fervor do Espírito você vai ajudar a outros. Numa igreja ou num ambiente de igreja, não tem sempre só crentes maduros. Tem aquele que é o bebê, tem aquele que está crescendo, mas tem aquele que é o maduro. Quando nós olhamos para o maduro, a gente espera dele ser um exemplo. Amém? Então, o exemplo está no maduro. Agora, se eu olho o maduro e estou vendo ele um maduro frio, eu vou ser exemplo para quem? Para as outras gerações que vão vir acharem que é normal ser um crente frio. E, meu amado, eu não estou aqui chamando a tua atenção, taxando como nós somos uma igreja fria e eu estou querendo... Não é nada disso. É apenas Deus tendo o cuidado de nos trazer o zelo daquilo que são as nossas responsabilidades. Porque da mesma forma como de manhã, a base, ela é primordial. Não sei se você lembra, isso aqui, você está vendo aqui, bem legal, mas essa estrutura não era assim. Era só uma escadinha estranha, com paredão, mas foram colocados ferros, algo foi trabalhado para que essa estrutura fosse sólida. É aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos traz base. Meu amado, a base cristã é uma vida de amor ao Senhor, uma vida de fervor para Ele. Isso é a base cristã. Então nós não podemos negligenciar aquilo que são os nossos valores. Firmeza doutrinária, uma vida de fé, unidade em amor, fervor do Espírito. Porque aquilo que nós carregamos é aquilo que as pessoas têm o desejo de ver em nós. E nós não podemos ser crentes como propaganda enganosa, que falamos algo que não somos. Nós somos fervorosos de espírito. E essa igreja já pode provar de tantas coisas boas e ainda tem coisas melhores para acontecer. Porque, meu amado, Deus, Ele não está com a sua mão encolhida para que não possa se manifestar. E aquilo que aconteceu no passado de tantas pessoas que vivenciaram coisas extraordinárias, algo ainda vai acontecer porque a minha fé está apoiada nisso. Os dias estão se abreviando, Jesus está voltando, mas a Bíblia diz que o fim será melhor do que o começo. Então, se o início dessa jornada, dessa igreja foi bom, os últimos dias vão ser melhor ainda, porque você está incluído em uma geração que não decide ser gelada, fria ou morna, mas que decide ser fervoroso de espírito. Em que a palavra está queimando no teu coração, e você dá tanto zelo pela palavra, como você tivesse escutado pela primeira vez. Porque, meu amado, é tão bom, Jesus cura, aí tu fica, Jesus cura, se torna algo banal para você, se torna algo normal, porque você sabe que Jesus cura, meu amado. Tem gente que nunca ouviu que Jesus cura, e ainda está pregando a palavra que Jesus bota no leito de enfermidade, para você melhorar. Não, meu amado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não vou me acostumar com aquilo de bom que eu já tenho, mas eu vou valorizar o que eu tenho, e outras coisas melhores ainda vão chegar. Porque se você não é grato pelo que tem, você não vai receber ainda que está para chegar, meu amado. Então vamos ser gratos ao Senhor pelo aquilo que Ele fez por nós. E, meu amado, cá para nós, Deus fez muita coisa. Tudo nós recebemos gratuitamente no amado. E eu quero ministrar aqui, eu estou só falando isso aqui, vamos voltar para o texto. Abra aí comigo em 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos tratar um pouco sobre a história de Elias. É muito comum nós ouvirmos aquilo que aconteceu com Elias. Tem 2 pontos que geralmente se frisa muito. Tanto ele diante dos profetas de Baal, ou quando ele passou a situação de entrar na caverna. Mas a história de Elias não se resume apenas aos profetas de Baal e a caverna. Tem história um pouco mais para frente. E é onde eu quero estar conversando com você nessa tarde. Você abriu 2 Reis, capítulo 1. Amém? Diga, sou fervoroso. Está melhorando. Vamos lá, 2 Reis, eu não cheguei ainda, estou chegando. Aleluias. Vou te contextualizar. A Bíblia diz que no capítulo 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, está contando a história de quando Acabe tinha acabado de falecer. Acabe era aquele rei enviado de Satanás, junto com a sua esposa, mais enviada ainda, que estava atormentando o povo de Deus,
pelas suas idolatrias e sua forma errada de governar o povo de Deus. A Bíblia fala que Acabe morre, porém existe um novo rei que sucede a Acabe. E quando esse rei ele toma posse do seu reinado, que está aí no livro de Reis 2, 2 Reis, capítulo 1, diz: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse: ide consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, e sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te para também que contastes com o mensageiro do rei em Samaria, e diz-lhe porventura: não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerá. E então Elias partiu. Então, colocando dentro do contexto, já havia passado os desafios dos 450 profetas de Baal. Passou esse desafio. Depois disso, Jezabel disse que iria matar Elias. Elias foi com medo e vai para a caverna. Logo após isso, depois disso ele unge a Eliseu e depois ele está nesse encontro aqui. O rei que tinha assumido o trono sofre um acidente, fica mal, e por se tornar algo comum, ao invés de adorar ao Senhor ou consultar a Deus, porque é para isso que os profetas da antiga aliança serviam como um guia para trazer a vontade de Deus manifesta para o povo. Então ele vai consultar, mas não ao Deus de Israel, vai consultar a deuses estranhos. E quando Deus escuta essa instrução, ele orienta ao profeta dele, ou seu porta-voz, para que vá de encontro ao mensageiro do rei e traga aquilo que iria acontecer, que era trazendo a informação de que aquele homem ele iria morrer daquela situação. Só que antigamente você trazer uma notícia negativa para um rei era praticamente uma sentença de morte, porque todo rei queria ouvir boas notícias. E aí, dando continuidade ao texto, a Bíblia diz que aquele rei fica revoltado. E ele pergunta: quem é esse homem que falou isso? E eles falam: é um homem estranho que tem pele de animal. E ele entende que é Elias. Ele manda um capitão mais 50 soldados irem até onde estava Elias e o prender. A Bíblia diz que quando Elias se encontra com esses homens, ele vai falar o seguinte, como está na sua Bíblia, e a gente vai ler. Versículo 6. Não, 5, para ficar melhor entendimento. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: quem há que podeis voltar-te? Eles responderam: um homem subiu e encontrou e disse: ide, voltai para o rei, que mandou dizer assim: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Porventura da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Ele perguntou qual era a aparência desse homem. Ele veio ao encontro e falou estas palavras. 8. Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com lombo cingido de um cinto de couro. Então disse: é Elias o tesbita. No 9. Enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estavam assentados no cume do monte, e disseram ao capitão: homem de Deus. O rei disse: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu e consumiu ele e os 50. Tomou o rei a enviar outro capitão com mais 50 soldados, e falou ao homem de Deus, assim disse o rei: desce depressa. Respondeu Elias: se sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. E então o fogo desceu do céu e consumiu ele e os 50.
tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo-lhe, pôs de joelho diante de Elias e suplicou. Disse: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos seja a minha vida. Vinde a vida destes 50 aos teus servos. Pois o fogo desceu e consumiu muitos aqueles 2 primeiros capitães de 50, como os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele e não temas. Então aqui voltando para a história, Elias estava no cume do monte. Elias trouxe um veredito que era a vontade de Deus para o rei. E o rei, não satisfeito com aquela situação, manda um capitão, mais 50 homens para prender Elias. Quando aqueles homens chegaram para prender Elias, Elias fala a palavra de Deus: se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma o capitão e os 50. E o fogo do céu caiu, consumiu aquele capitão e os 50 homens. Quero só trazer um parênteses aqui. Você não vai ficar orando para Deus matar ninguém com fogo, não. Essa não é o entendimento da palavra. Mas o que nós queremos aqui trazer como uma vontade de Deus revelada aqui é um entendimento. Elias havia passado muitas coisas no seu ministério. Desde a ápice, com os desafios dos profetas de Baal, como também o fundo do poço, dentro da caverna, tudo destruído, dizendo: ó céu, ó vida, ó azar, ministério, tudo foi por água abaixo, querendo desistir de tudo. Mas o mesmo Deus que chama Elias no início, ou na ápice, é o mesmo Deus que restaura Elias nas suas dificuldades, tirando ele dessa condição, dizendo: Elias, tem algo ainda para você fazer, existe algo ainda para a sua vida, sendo um exemplo para marcar uma geração. O mesmo Deus que desceu o fogo do céu lá nos profetas, é o mesmo Deus que continuou fazendo depois de onde tudo tinha dado errado. O que nós precisamos entender é que Deus não desistiu dos seus planos na sua vida, e nem desistiu porque algo saiu do meio do percurso. Deus está com você no início, Ele está quando tudo está dando errado, e Ele está ainda para te dar continuidade para algo novo acontecer. O Deus da sua palavra, Ele se responsabiliza e Ele confirma essa palavra com fogo. Porque o que Elias estava testificando: se eu sou um homem de Deus, e trazia o julgamento que para ele aparecia ser algo correto. Meu amado, e o que nós estamos colocando aqui em xeque, numa situação como essa, alguém que já tinha desafiado os reis, e aqueles 50 soldados não iam acariciar Elias. Eles estavam indo para oprimir Elias. Porque, meu amado, o mundo, ele precisa ouvir a nossa voz daquilo que nós temos para falar. Mas muitas pessoas estão ficando intimidadas, porque estão vindo pessoas dizendo para você não falar nada. Não, isso que você está falando vai confrontar, isso aqui que você está falando, religião é assim. Nós não estamos pregando religião, estamos pregando o reino de Deus, a Jesus Cristo, a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa vida. E nós não vamos nos calar por conta de uma opressão humana, dizendo que eu vou dizer ou vou deixar de dizer. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Como aqueles discípulos disseram, nós não vamos deixar de falar dessas palavras. Meu amado, pode vir a situação, os desafios, mas nós não vamos nos calar diante daquilo que nós temos para falar em Deus. E Elias, que tinha passado tanto coisas boas no ministério, quanto coisas que não eram boas, ele não mudou a pregação dele por conta daquilo que tinha passado. Ele não ficou com medo: não, eu fiquei na caverna, não sou mais apto para falar a vontade de Deus. Nada, a caverna passou. E o grande problema é que tem gente que ainda está preso na caverna. Meu amado, Deus já te restituiu desse lugar, você já saiu daí, vá fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque ainda existe fogo do céu para cair na vida de pessoas. E o fogo que nós estamos orando aqui não é para matar ninguém, não, é para levantar, para apurar. A Bíblia diz que o fogo de Deus é fogo consumidor, mas esse fogo é para purificar o ouro. Aquilo que está impuro é para sair, para o que tem de melhor aparecer. Aquilo que está sobre a sua vida, a declaração e a palavra de Deus que vai sair da sua boca, vai levantar pessoas e tirar o melhor que elas têm para fora. Mas só vai acontecer se você decidir ser alguém fervoroso.
Alguém que tem o desejo de agradar aquele que o chamou. Elias não ficou titubeando daquilo que era o seu chamado, nem pelaquilo que era a pessoa de autoridade que estava sendo consultada a ele. Mas ele quis demonstrar que a aliança que ele tinha com Deus era um Deus que ele orava e Deus respondia com fogo. A nossa vida tem que ser dessa mesma forma. A aliança que você tem é um Deus que ele também responde com fogo, mas não um fogo natural. Porque nós vemos que primeiro veio a palavra, pavimentando, Jesus. E ele disse lá em João capítulo 14, se eu não for ao Pai, não poderei mandar o outro Consolador. E a Bíblia diz que quando esse outro Consolador, ele se manifestou na terra, é no livro de Atos capítulo 2, que disse que de repente 120 pessoas estavam orando, e um som como de um vento encheu a casa, e línguas repartidas como de fogo. João Batista, quando ele olhou para Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que ele batizava com água, mas que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Meu amado, a palavra ela veio trazer a aliança para mim, mas Deus ele responde a sua palavra também com fogo. Há um fogo de Deus nos nossos corações, para nos fazer ser fervorosos, dedicados, aplicados para Ele. E não é a tribulação, situação, teu ministério indo bem ou não indo bem. Não é isso que te define, o que define é aquilo que você é no Senhor. Nós não somos rótulos. Porque, meu amado, eu posso colocar estampado aqui uma marca. Eu não estou ganhando royalties não. Se eu colocar aqui Coca-Cola, isso aqui não vai se transformar numa Coca-Cola porque eu botei uma propaganda. Se eu colocar isso aqui, Mineirinho, das antigas, né? Botar Mineirinho, não vai se transformar em Mineirinho. Vai continuar sendo água. Rótulo não define o que é a essência. O grande problema é que a gente quer se definir como rótulo, quando Deus define aquilo que nós somos por dentro. Você é divino, você é de Deus, e Deus chama você para ser fervoroso no Espírito. E a gente quer viver, às vezes, preocupado com aquilo que estão pensando ao teu respeito. Ah, mas ele é muito isso, meu amado. Gente vai se incomodar com tudo, porque se incomodaram com Jesus, que era perfeito sem pecado. E não estou falando aqui também para ter uma licença de ser crentes mal educados, que não respeitam as coisas. Você não vai ser indesejado, pelo contrário, você vai ser desejado. Porque o fogo que está sobre a sua vida não é um fogo estranho, que faz você ser, deixa eu colocar aqui bem a palavra, indelicado, indesejado, ser alguém que não sabe se portar no lugar, não ter diplomacia, não é isso. Eu posso ter a minha postura, ter a minha elegância, a sua forma de agir, e mesmo assim ser um crente fervoroso do Espírito. Porque, meu amado, fervor não é aquilo que acontece fora da panela, mas é o que está dentro. Porque o que ferve é o que está dentro, por fora só vai ficar quente. Mas o que está pegando fogo é por dentro. E se por dentro não está pegando fogo, fora da panela não vai estar. E meu amado, existe algo para aquecer o teu coração, que é a palavra de Deus, o Espírito dele. A Bíblia diz no livro de Joel, que o Espírito seria dado por toda a carne. Havia um tempo que o Espírito era desejável, que nem todos tinham. Apenas reis, profetas, sacerdotes tinham uma porção do Espírito Santo, mas eis, se cumpriu o que a Bíblia diz no livro de Joel, que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, porque se cumpriu o que a palavra de Deus disse. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio habitar em mim, aquele que é revelado como a presença de Deus, Deus em mim, aquele que traz o fervor do Espírito. E, meu amado, o fervor do Espírito significa muito mais aquilo que nós vivemos por fora do que dentro da igreja. Porque a gente vai identificar o seu fervor do Espírito, a forma como você vive o dia a dia. Porque se você não pega fogo durante o dia, não é no domingo que vai pegar fogo. Que isso aí é fogo estranho, isso daí que... deixa o menino rodar. Pode rodar, mas desde que você rode na tua casa... No trabalho, eu não vou falar trabalho, senão você vai... Já pensou? Teu patrão chega, tu tá lá... Mas, meu amado, ser dedicado, aplicado, fervoroso, amar ao Senhor com todo o teu coração, é sobre isso que nós estamos falando. E, meu amado, nós não vamos mudar a nossa confissão, declaração, pelas consequências que estão aparecendo no mundo.
Pode vir 50 soldados, pode vir mais capitão, o mesmo Deus que respondeu com fogo, continuará respondendo a sua palavra com fogo. O mesmo Deus que fez o sol parar, é o mesmo Deus que continua fazendo o sol parar. Tudo que nós precisamos entender, o que nós somos em Deus, o que nós temos, isso não mudou e não vai mudar. Agora, o fato de eu entender quem eu sou, é muito mais para nos dizer a forma como eu vou proceder do que apenas informação. A informação fica aqui, as coisas do Espírito ficam aqui. Ser fervoroso aqui é aquele que é espalhafatoso. Que quando tem algum culto, você precisa de não, tem que ter aquele louvor. Se não tiver aquele louvor que o teclado, que a guitarra fala assim, não tá bom. Não são as coisas externas que definem o fogo que nós temos. É uma decisão diária daquilo que nós estamos para Deus. É a cada dia que eu vou decidir pegar fogo pelo Senhor. Me dedicando em oração, falando com Ele. E não de uma forma religiosa, não. Tem que parar tudo agora eu vou orar. Não, não é isso. É você estar constantemente falando com Deus. Porque a Bíblia não fala para nós orarmos sem cessar. Não é, você não fica de joelho o tempo todo orando. Pode ter o seu momento de joelho, mas constantemente você está ligado com Deus. Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque eu não peguei trânsito em Campo Grande. Olha aí coisa boa. Pai, obrigado porque eu sou protegido, a minha família está bem. Pai, obrigado porque o Senhor tem me guardado em um mundo de calamidade, de tristeza e morte. A minha casa está protegida, guardada. Pai, obrigado porque você abre porta onde não tem. Pai, obrigado porque a sua boa mão cerca a minha vida. Pai, obrigado pelo meu emprego. Pai, obrigado pela minha esposa. Pai, obrigado pela minha comida. Constantemente agradecendo e essa vida devotada ao Senhor. Dizendo, Pai, eu te amo, Pai, obrigado, Pai, isso, Pai, aquilo. Quando você vai ver, você já está em chamas. Porque é o coração que é o lugar de adoração, vamos botar assim. O teu altar hoje não é um altar físico, onde você vai lá botar pedras, colocar um animal, até porque o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro, o sacrifício perfeito, já morreu por nós. A nossa vida não é pautada em trazer coisas como oferenda para Deus. Hoje nós somos a expressão de adoração para Ele. A nossa vida é uma vida de declaração de amor para o Senhor. E tudo que Deus espera de nós é esse entendimento de um retorno de algo que é verdadeiro. Porque assim como o amor é algo que tem que ser correspondido. Não que Deus faça algo para você responder. Deus, Ele faz algo porque Ele é bom. Ele sempre vai fazer algo. Mas, meu amado, é muito bom quando você é correspondido com a quantidade de amor que você demonstra. Se você dá um abraço em alguém, você espera um abraço. Não é verdade? Ou você espera uma demonstração de carinho à altura daquilo que você dá para alguém. Meu amado, Deus, Ele já demonstrou a maior forma de amor por nós. E eu não estou falando que Deus é um Deus carente e fica, meu Deus, cadê alguém para me adorar? Não, Deus não está assim. Ele é subexcelente. Ele é pleno naquilo que Ele é, mas Ele nos chamou como filhos, e como filho nós somos aqueles que somos o objeto para adorar. Como eu digo, objeto não é por você uma coisa, assim como uma referência, tá bom? Mas o que eu estou querendo aqui nos chamar a nossa atenção, muitas coisas passam na nossa vida, e às vezes a gente fica rotulado pelo aquilo que já aconteceu, ou rotulado pelo aquilo que não aconteceu. Mas Elias não estava nem aí para o que tinha acontecido com os profetas de Baal, não estava nem aí pelo que estava na caverna. Elias estava aqui para obedecer o que Deus tinha para falar. E o que ele falava? Se eu sou um homem de Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus para saber quem ele era. E aquilo ali era um momento de pressão. Porque, meu amado, soldado não vai na tua casa para bater parabéns. Soldado vai na tua casa para te enquadrar e te levar para a esquadra, como a gente diz em Angola. Mas, mesmo nesse momento de pressão, ele estava ali disponível para demonstrar quem Deus era na vida dele. E a aliança que ele tinha com Deus. O Deus que fala a sua palavra, Ele responde com fogo. Deus, Ele nos deu a sua palavra. O verbo vivo que desceu do céu está em nós. De graça recebeis, de graça dai. Temos a palavra. Mas não apenas a palavra, nós recebemos revestimento de poder. Olha que coisa chique. Não é só a palavra, não. Algo que Ele veio habitar por dentro, mas veio algo sobre nós. Para que a nossa vida aqui na terra não seja uma vida
dependente, capenga, porque assim como Jesus representou um mestre e um guia, aquele que iria orientar os seus discípulos, assim nós temos a presença do Espírito Santo, que muito mais do que apenas um nome que a gente chama na Trindade, mas é Deus em nós, é o Deus que está conosco todos os dias, é o nosso guia. O guia, ele serve para nos mostrar o melhor caminho e aquele que a gente pode não passar por lugares perigosos, ou chegar no lugar mais rápido com menos tempo. É o que o guia faz, nos orienta, nos ajuda. Meu amado, você tem um guia, um auxiliador, um amigo fiel, que está habitando em nós, para que você seja alguém que esteja queimando por Deus o tempo todo. E o que as pessoas vão ver em nós é um crente dedicado ao Senhor. Não um crente dedicado por aparência, mas um crente que demonstra o fogo que ele tem pelo Senhor. Fervor de espírito. E a Bíblia nos chama a sermos fervorosos de espírito. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Será que diante de Deus, daquilo que Ele colocou como uma mesa, Deus ele nunca nos dá migalha, nem nos dá algo de qualquer jeito. Ele dá sempre o melhor para nossas vidas. E qual o tipo de resposta que nós estamos dando para Deus? Como uma resposta de adoração, como uma resposta de devoção, uma resposta de vida de fé. Porque, meu amado, a fé não é o utensílio de ônibus que quando o ônibus bate, você tem que quebrar o vidrinho, puxar a alavanca e bater. Isso não é fé, isso é emergência. Fé é constantemente. Fé é gasolina, amém? E gasolina está realmente com fé. Tem que ter fé para gasolina. Brincadeira à parte. Mas é aquilo que nos move. A fé. Meu amado, nós somos movidos pelo aquilo que a palavra de Deus disse ao nosso respeito. O que nós temos, do que nós somos e o que nós vamos demonstrar para esse mundo. Não um mundo de crentes que de vários tempos existem nomenclaturas ou rótulos querendo nos colocar. Antigamente crente era burro, quem não deu nada certo na vida era crente. Os ignorantes, os burros, os bitolados, era teoricamente o que falavam dos crentes. Depois passou para ladrão, olha só coisa boa, né? Era referência que o mundo tinha, às vezes, para determinar quem era crente, ou quem era radical, ou que era isso. Mas, meu amado, quando nós decidimos demonstrar o que de fato é ser crente, as pessoas elas têm uma coisa totalmente diferenciada. Ser crente é assim, tá, eu pensava que era daquela forma. E quando elas mais precisam, elas têm de você uma palavra de sabedoria, um conselho, uma direção. Porque às vezes o mundo está falando todo, acaba o teu casamento, os conselhos do mundo, acaba o casamento, vai viver a tua vida. E tu vai ouvir de alguém, cara, Deus quer restaurar o teu casamento, tua vida vai dar certo. É totalmente oposto com aquilo que são conselhos dos ímpios. A boca do justo é um manancial de vida. A nossa vida é uma vida onde vai levar as pessoas a terem o desejo de serem fervorosas ao Senhor. E essa palavra, em vez de fervor e devoção, fica muito atrelada àquilo que é algo só físico. Mas o que nós estamos chamando a nossa atenção nessa tarde é que a nossa dedicação, amor e dedicação ao Senhor é muito mais algo que está por dentro do que aquilo que está por fora. Agora, quando a panela está quente por dentro, alguma coisa acontece por fora. Ou você não botou o leite, foi olhar e já está borbulhando e sujou o fogão todo. Acontece. Botou no fogo, vai ter uma reação. Tudo que a gente coloca no fogo é para sofrer uma transformação. Sair do gelado para o quente, às vezes do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Olha as ciências entrando, aleluia. Olha, você tem aula de matemática, sem brincadeira. Mas, voltando àquilo que nós queremos estar trazendo como orientação. A nossa vida é uma vida de demonstração daquilo que Deus é. A Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E, meu amado, as pessoas vão ver a glória de Deus através da nossa vida. E o Deus que eu vou demonstrar é o que a Bíblia diz, que quando João olhou para ele, viu os olhos como chamas de fogo. Ele não viu um Jesus lá abatido como estava na cruz. A cruz já passou, agora ele é rei dos reis, senhor dos senhores e acabou. Porém, o que Deus quer nos demonstrar é essa vida de adoração, de devoção, de dedicação a Ele.
Muito mais do que apenas um trabalho quando alguém está vendo. O pastor mandou você fazer uma coisa, aleluia, glória a Deus, estou fazendo, tá tudo no lugar, que estão te vendo, meu amado, mas quando não estão te vendo, é aí onde está o fervor, é onde está pegando fogo, é onde a sua dedicação não muda. Porque a nossa aplicação, dedicação ao amor, não é pelo que as pessoas veem, mas pelo que Deus já está nos vendo, porque os olhos dele passam por toda a terra, procurando verdadeiros adoradores. Nós não podemos ocultar algo de Deus. Eu não posso ser algo num culto e algo diferente no outro culto. Ou não podemos ser só fervorosos nas bênçãos. Aquilo que você estava se dedicando, igual esses dias. Naturalmente não estão liberando visto para nenhum brasileiro em Angola. Não está entrando ninguém. Está lá escrito bem grande no decreto que saiu dia 1º de setembro. Porém, bebê Samuel tem visto. Vou fazer o quê? Deus quis. Tô nem aí, obrigado aí, ó. O presidente pode falar dele, mas Deus fez. E eu comecei a me alegrar, aí a gente até cantou essa música aqui, a primeira música do Ministério, comecei a dançar, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, um milagre. Aí Deus, é engraçado, né? Só quer se alegrar quando a bênção está chegando. É sobre isso que a gente está falando. Não adianta você ter fervor quando a bênção chega. É uma constância. E mesmo que se não tivesse chegado visto, eu tenho que continuar sendo fervoroso. Porque não me define receber visto ou não receber visto, ou viver um milagre naquele momento que eu achava como milagre, ou não. Mas é uma vida que Ele me deu como presente. Ele é meu Pai, Ele é o meu maior amor. Ele deu tudo que Ele tinha por mim. E meu amado, as coisas ainda que não saiam como eu quero, mas como Ele quer, e Ele vai demonstrando o seu favor, a sua graça, nos conduzindo para onde Ele quer. Nós fazemos planos, e nossos planos não saíram como nós queríamos. Mas eu não abandonei a chuteira, quer ser nada mais de ministério, de missionário. Vai todo mundo viver para lá. Não, amado, a gente não está como um bebê espiritual para viver chorando porque caiu. Meu amor, caiu, limpa aí a sujeira e continua a carreira. Porque nós não vamos parar porque alguma coisa deu errada. Mas nós vamos avançar e nos fortalecer. E cada vez mais está mais resistente. Que o diabo vai aprontando a deles e a gente está cada vez mais forte. Rindo da cara dele, que ele é um perdedor, fedorento. Mas o que eu quero nos chamar ao entendimento aqui, não são as bênçãos que vão nos levar a um lugar de fervor. Vamos supor, você está declarando e você está com uma dívida muito grande. Você recebe uma palavra de Deus, olha, todas as suas dívidas vão ser pagas, aleluia. Você chega em casa, recebe um e-mail, olha, nós vimos aqui, Serasa Experian, todas as suas contas foram pagas. Aí você, glória a Deus, aí vai dar igual o Pelé, o soco no ar, alegre, fervoroso, aleluia, aleluia. Passa um dia, tu vai esquecer. Porque, meu amor, a gente como crente, a gente vive tanto milagre, que às vezes se torna banal. Milagre aqui, milagre aqui, milagre aqui. E se torna algo comum. Por isso que a nossa vida não é definida pelo fervor, pelo aquilo que acontece, nem pelo aquilo que é a nossa essência. Nós não somos uma propaganda. Nós somos uma realidade. Que Deus nos chamou para viver por dentro. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, de quem é a responsabilidade de manter o fogo? Do pastor? Não, queridão, é sua. Somos nós que decidimos ser fervorosos ou não. Estar frio, gelado para o Senhor é uma decisão sua. Por você estar se inclinando mais para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. Mas quando você decide se inclinar para as coisas do Espírito, isso acontece. O mesmo Deus que respondeu para Moisés no meio da sarça. A sarça no deserto era normal, um arbusto seco, tinha combustão às vezes por conta do raio, alguma coisa que acontecia, ele pegava fogo. É normal uma palha seca pegar fogo. Agora, não apagar, tem algo diferente. E isso diferente chamou a atenção de Moisés. Moisés foi ver algo diferente, e algo ainda mais diferente, saiu voz do meio do fogo. Aí mesmo que deu ruim, meu Deus, o que é isso aqui? E ele entendia que ele estava no lugar, e a Bíblia diz para ele tirar as sandálias do pé, e ele começou a ouvir o propósito de Deus para a vida dele. No nome de quem eu vou? Do grande eu sou. O Deus mais do que suficiente. Meu amado, a voz que saiu do fogo, que te chamou, é a mesma voz que te capacita em qualquer área que você está passando na vida. Porque, meu amado, a mesma voz da sarça foi a mesma voz quando os soldados estavam vindo e o mar estava ali diante.
Foi a mesma voz da sarça que quando o povo estava murmurando que não tinha carne, mandou comida. Foi a mesma sarça que quando o cume do monte estava pegando lá fumaça, raio, e todo mundo estava com medo, a bondade dele passou e Moisés pôde ver a bondade dele. Meu amado, a mesma voz que chamou a sua vida para você cumprir o propósito de Deus, é a mesma voz que vai responder essa palavra com fogo. Como eu falei, você não vai orar para Deus ficar matando as pessoas pegando fogo, não. Mas você pode ser alguém que vai influenciar, ser um bom perfume de Cristo. Não apenas como um cristão comum, porque comum não tem como ser crente. Ser crente comum não é igual água e óleo. Não se combinam. Meu Deus, estou bem ciência hoje. Mas, aquilo que nós somos em Deus, alguém que ama o Senhor, alguém que se dedica por Ele. Agora, quando há amor, quando há dedicação, quando há fervor, as coisas acontecem diferente. Quando você estava lá apaixonado, vamos lá, esposa, marido, namorada, estava lá, você não queria fazer um jantar comum, você botava lá rosas, aí ali já está... Você colocava rosa, colocava o melhor prato, melhor roupa, botava o perfume, se vestia bem, para o quê? Conquistar, ó. Que algo ia acontecer, aleluia. Então, você aplicava algo porque você queria aquele momento. Você se dedicava, às vezes de tempo, tu estava o dia todo já pensando naquele bendito momento que você está com essa bendita bênção que está do seu lado hoje. A sua dedicação era para aquilo, porque você estava ansioso por aquele momento. Assim é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente tem que acordar, mas já pensando, meu Deus do céu, aleluia, hoje vai ter culto, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou babar, eu vou correr, eu vou fazer tudo que é para o Senhor, é para Ele. A minha vida foi feita para isso. Ele me redimiu da morte, da maldição, me tirou de um lugar, de um império de trevas, me colocou no reino do Filho do seu amor. Ele me deu tudo isso para eu ser frio para Ele. Para chegar aqui para cantar o hino, você sabe, né? Estou cansado, já é domingo, aí tem almoço de família, tem isso e aquilo, meu amado. Tudo vai acontecer nos nossos dias. Mas como eu falei, isso não define quem é a tua essência. Porque quando Deus quer ver o teu coração. Meu amado, o coração só fica cansado. O coração espiritual não fica cansado. Só um físico. Ele só fica quando está velhinho. Então, meu amado, quando Deus quer olhar o nosso coração, às vezes você pode estar cansado fisicamente. Isso acontece. Chegar aqui, caramba, que semana punk, vivi muitas coisas, estou cansado fisicamente. Mas quando você começa a adorar o Senhor, começa a estar nesse ambiente da unção, se manifesta. Até aquela dor, quando você entrou aqui, assim, não dor de enfermidade, mas dor de, às vezes, fazer, muitas vezes, algo repetitivo. Dor de cansaço. E aí você vai ver que aquilo passou, quando tu vai ver, tu já está conversando ali na cantina, beijando os outros, ainda não beijando não, mas dando piscada assim, falando, tentando abraçar de longe. Mas você vai ver que aquilo passou. Algo que te traz uma leveza, te traz bem, e aquilo que estava te dando aquela dor, aquela impressão, ficou para trás, porque você esteve num ambiente. E tudo que nós fazemos é para estar nesse ambiente, aonde Deus ele espera nesse ambiente, algo como uma adoração com fervor, com dedicação, com amor, com afinco. E aí as reações indiferem daquilo que é. Porque se a pessoa corre ou não, ela não é fervorosa porque corre ou não. Ela é fervorosa por uma dedicação do coração dela. Ela levanta a mão, e aí eu não vou definir se ela é fervorosa ou não, porque levantou a mão. Porque quem define a adoração não sou eu que vejo, eu não sou o juiz, e aí que não tem VAR de adoração. Que a gente fica lá, vai lá na cabine e fica vendo, ó, terceira cadeira, não levantou a mão, não está adorando. Não tem isso. Mas é um coração sincero em dizer, Pai, eu estou aqui, rendido a você, tudo é teu. Mesmo eu estando cansado, mesmo acontecendo tudo isso, eu saí, o gato me arranhou, o rato roeu alguma coisa, mas eu estou aqui para te adorar, e eu vou esquecer essas coisas, colocar elas de lado, e esse momento meu foco é para você. E quando a gente decide viver isso, parece que os anjos trabalham tão rápido,
que aquilo estava tudo bagunçado quando você já chega em casa. Já resolveu, já aconteceu. Porque não é a sua preocupação que vai resolver as coisas. Preocupado é se preocupar antes de resolver as coisas. E Deus não nos chamou para sermos preocupados, Deus nos chamou para sermos adoradores. Uma vida de devoção, adoração, fervor do Espírito a Ele. E nem sempre a gente vai estar num ambiente de igreja que tem um ministério de música tão talentoso e tão ungido. Repito, fala, gente, dê valor ao que você tem. Você vai passar nas igrejas aí que não tem isso não. Mas dê valor ao que você tem. É tão bom você chegar aqui e ter esse ambiente, pessoas que dedicam a sua vida. Quando você chega numa atmosfera de adoração, as pessoas já estão orando, o ambiente está sendo preparado para você ser recebido. Mas isso tudo fisicamente é feito para você viver o teu bom dia, o teu melhor momento de adoração com o teu Pai hoje. Não só na igreja, mas depois disso também. Não vão nos faltar palavras daquilo que Deus nos chamou pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Pode vir 50 capitães, 300, 500, mas você vai se manter no mesmo lugar onde Deus chamou para estar. Para falar as mesmas coisas que Deus mandou você falar. E quando Deus mandar você sair dali, aí você sai. E mesmo assim, a vida de Elias foi preservada, ao ponto que ele nem provou da morte, mas uma carruagem de fogo veio buscar. O Uber de fogo veio buscar. E aí depois, os escatológicos vão falar das duas testemunhas, vai ser outro assunto, eu não vou nem entrar nesse assunto não. Mas teoricamente, o mais provável é Elias. Mas voltando para cá, não vamos falar as coisas. Mas nos chamando a atenção de que essa vida de dedicação nos mostra o zelo de Deus para tratar com as vidas. Um dos personagens da Bíblia que eu acho mais pragmático e que acho que eu vou ter tanta dedicação para conversar com ele, se chama Enoque. Eu acho que esse homem é fantástico. Ele vivia num mundo pervertido. Aquele tempo quase não tinham pessoas que eram representantes de Deus para mostrar o que era certo para fazer. A Bíblia diz que ele anda tendo comunhão com Deus. Chega a um ponto de ele falou, cara, ele é precioso para mim, vou te deixar aí não, vem para cá. Cara, eu fico me perguntando assim, cara, como isso? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele. Mas você vê que como uma vida de dedicação ao Senhor, Deus ele tem uma forma não privilegiada para tratar, mas Deus ele dá atenção àquilo que nós damos também à nossa dedicação. E a forma como você está dando a dedicação para a sua vida espiritual, a sua vida de fervor ao Senhor, é sobre isso que vai nos definir, não rótulos, mas aquilo que nós somos por essência. O final de Elias foi o fogo, o mesmo fogo que chamou ele, levou ele para cima. Meu amado, o fogo de Deus está aqui. Não precisa ter uma música rápida, uma música lenta. Alguma coisa não é o externo, mas é aqui por dentro. E às vezes, demora. Quando tu faz café, a água não borbulha assim. Mesmo o chama tripla, demora um pouco. Mas parece que nada está acontecendo, a água está lá normal, mas começa aquelas bolinhas entrarem em ebulição e vai chegar ao estado de fervor daquela água. Meu amado, quando nós estamos nessa vida de dedicação, pode ser que aparentemente não está acontecendo nada, mas por dentro algo está acontecendo. E esse culto, não, como eu falei, não é um culto onde nós estamos aqui repreendendo, na verdade, mas te animando com aquilo que a palavra chama a nossa atenção para viver. Acho que Jesus morreu uma morte tão sofrida, tão dolorosa, para nós podermos viver um estilo de vida pleno nele. Em paz, em alegria, supridos, amados, guardados e fervorosos. Porque, meu amado, viver o privilégio do que o Espírito Santo tem para nós, só com o sacrifício dele. Agora, não adianta Jesus fazer tudo aquilo pelo seu sacrifício. Nos dá esse presente maravilhoso. E ele se tornar apenas mais um vaso na nossa sala, ou um quadro. Você passa, eu tenho esse quadro, esse, mais um. O Espírito Santo não é mais um, ele é o único. O maravilhoso, eterno, Deus conosco, aquele que revela a palavra de Deus em nós, aquele que quando a gente está começando a fazer alguma coisa, sai daí rapaz,
o sinal amarelo surge, não anda muito por aí, não fala com essa pessoa, olha, essa tua amizade não está indo muito bem, sai dessa jogada, esse negócio aí não é para você. Ele é nosso guia, nosso ajudador, nosso mestre, amigo fiel, conselheiro. Mas é alguém que está nos ajudando a ter uma vida de devoção ao Senhor. E não há ninguém que entenda mais de fogo do que Ele. E tudo que Ele está estimulando a nossa vida é ter essa vida de devoção e de fervor ao Senhor. Dedicação a Ele. Sabe, às vezes a gente está tão atrelado com os problemas, com as coisas, e a gente está se esquecendo do que é o principal. E o principal é Ele, Cristo Jesus. Amém e amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.